vídeo de hoje, galera, vamos fazer o comparativo entre o Galaxy S24 e o Galaxy S23, que atualmente é o meu celular pessoal. Nesse vídeo nós vamos abordar todos os pontos para a gente ver se vale a pena você pagar a mais pelo S24 ou agora com a baixa de preço que o S23 teve, será que ele ainda é uma boa opção frente ao seu novo irmão mais velho que agora tem um processador da Samsung? Mas no vídeo de hoje vamos mostrar tudo, vou te mostrar um pouquinho do stress test que eu fiz nos dois para você ver como que tá rodando esses processadores. Mas antes, já comenta aí embaixo de qual celular você está assistindo esse vídeo para a gente saber aí da onde você é e também qual aparelho você está utilizando nesse momento, beleza? Vamos começar então falando um pouquinho rapidamente do design, né? A gente teve uma mudança aqui nas laterais do aparelho. Ele agora é quadrado na linha S24, enquanto a gente tinha a lateral redonda aqui no S23. Os módulos de câmera, espessura e tamanho ainda são os mesmos. A diferença maior aqui que a gente teve foi apenas nesse quesito, porque o acabamento é igual. Vidro na traseira, metal nas laterais e em relação à tela a gente teve uma diferença, tá? Agora, o S23 ele traz aqui uma tela com taxa de atualização de 120 Hz, Dynamic AMOLED com tamanho de 6.1 polegadas e um brilho máximo de 1750 nits. Já o S24 teve uma evolução bem-vinda e agora o brilho máximo desse carinha aqui é de até 2600 nits, então é um bastante brilho e conta com uma tela também com taxa de atualização de 120 Hz, só que o tamanho agora é de 6.2 polegadas, é ligeiramente maior. Se você olhar aí na câmera lateral, olha a diferença. É basicamente um fiozinho de diferença, o que tornou a tela dele um pouquinho maior. Nessa relação à tela, o S24 trouxe uma evolução muito bem-vinda, que também foi a nova tecnologia anti-reflexo. Quando você está fora de casa, ele vai ter um brilho maior e ainda, consequentemente, uma visibilidade muito melhor do que o S23 tinha. Isso foi um ponto que me pegou quando eu utilizei o S24 Ultra. Eu estava com o S23 Ultra, peguei o S24 Ultra e utilizei. E quando eu voltei para o S23 Ultra, eu fiquei decepcionado com a tela por conta dessa nova tecnologia que tem aí anti-reflexo. Ajuda demais quando está fora de casa, parece que a tela não... Parece até uma tela de um Kindle, por exemplo. Quem já teve a oportunidade de utilizar a tela de Kindle, a tela fora de casa dele parece uma tela Kindle, onde você não tem reflexos. Claro que tem um pouquinho ali, outro aqui, mas perto de uma tela tradicional, a tela dele é absurdamente melhor do que a geração anterior, tá? Em relação ao restante, o que a gente teve de mudanças, né? Aqui na parte traseira, a gente continua tendo 3 câmeras nos dois, mas basicamente os módulos são quase os mesmos, tá? A gente teve uma diferencinha pequena aqui, mas na hora de falar das câmeras eu menciono um pouquinho mais sobre eles. Uma coisa que mudou, que talvez você queira saber, é em relação à bateria. Agora nós temos 4.000 mAh no S24 e no S23 3.900 mAh, uma diferença de apenas 100 mAh, mas questão de bateria nós temos uma diferença ali pequena, mas maior para o S24. Vai mudar um pouco em questão de bateria, o tempo? Muito pouco, talvez nem sinta essa diferença, porque o processador que está aqui dentro é um pouco mais potente do que tem no S23. Já em relação ao restante, eles são muito iguais. Tem modo DeX, tem Wi-Fi 6E, conta com todas as tecnologias da Samsung, carregamento sem fio, carregamento reverso, e eles carregam com uma carga máxima de até 25 watts, tá? Então ali o S24 tem 25 watts de carga máxima e o S23 também, e o carregador já vem dentro da caixa. Em relação ao carregamento sem fio aqui dos dois, eles carregam em até 15 watts. Então basicamente é igual, o reverso carrega em 4,5, não mudou nada. Então ali, basicamente, olhando assim, mudou o design e a tela teve melhorias no S24. Mas agora, vamos falar do processador, que é um dos pontos que muitas pessoas têm aquele receio, tá? Eu fiz o download aqui do 3D Mark e fiz alguns testes nos dois aparelhos, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês os resultados. Dando uma olhada aí em cima, ó, o S24 está na minha mão direita e o S23 na esquerda. Meus resultados, e aqui a gente tem algumas pontuações. Primeiro eu fiz o Wildlife, só para a gente dar uma olhada, e dar uma olhadinha aí, ó. O S23 e o S24 atingiram a pontuação máxima. Então ali basicamente os dois rodam tudo, tá? Mas olhando aqui embaixo, a gente consegue ver também a drenagem de bateria, e também a temperatura e o frame rate. Então a gente percebe aqui, ó, que a temperatura foi um pouquinho mais alta aqui no S23 do que no Exynos que nós temos no S24. 1 grau de temperatura a menos no máximo. Aqui embaixo o frame rate também, o S24 levou a melhor,
tendo 10 frames a mais na mínima e 10 frames, 11 frames a mais na máxima. Então, basicamente, a gente tem aqui um aparelho que está com um desempenho muito bom e melhor do que o S23, tá? Aqui dando uma olhada, ó, temperatura e também temperatura pelo frame rate, a gente percebe que eles são bem parecidos, tá? Agora, olhando o stress test, que é um teste que faz 20 minutos de teste direto, a gente percebe que o S24 ele faz mais pontuações, ele acaba tendo ali uma estabilidade de 58,6, enquanto o S23 ele tem uma pontuação um pouco menor, mas tem uma estabilidade de 61,6. Eu não acho que essa diferença de estabilidade seja algo que vai te definir a escolha, né, na hora de comprar. É muito próxima a estabilidade dos dois, e olhando aqui embaixo, a gente consegue ver as pontuações, ó. Olha aqui a diferença de pontuação em todos os testes, né? No último teste, por exemplo, o S24 ainda continua tendo um desempenho melhor do que no S23. Então, depois de 20 minutos, o S24 continua tendo um desempenho melhor do que no S23. Isso mostra que a Samsung evoluiu no processador e agora ele está muito melhor do que a geração passada, que tinha no S21 FE, por exemplo, né, que teve muitos problemas, muitas faltas de otimização, e no S24 a Samsung parece que melhorou e muito esse chipset. Agora nós temos um chipset que é possível a gente recomendar. Olhando aqui o Performance Test, a gente consegue ver que a oscilação do S24 é bem menor. E olhando aqui um pouco para baixo, na parte de Performance, olha a diferença. Dá uma olhadinha aqui, ó. Nós tivemos uma drenagem de bateria de 13% no S24, enquanto nós tivemos uma drenagem de 11% aqui no S23. Então o S24 ele gastou um pouquinho mais de bateria e na temperatura ele ficou 1 grau a mais de temperatura. Bem pouca diferença, né? E o frame rate eles tiveram a mesma mínima, mas o S24 ele conseguiu entregar uma máxima bem melhor, até 104 frames, enquanto o S23 chegou no máximo a 86 frames. Isso mostra que, mesmo ele esquentando 1 grauzinho a mais, ele consegue entregar vários frames a mais. Isso é muito legal, tá? Porque mostra que a Samsung evoluiu demais esse chipset e hoje, mesmo a gente tendo o S24 Ultra com Snapdragon, esse carinha aqui tem um processamento muito poderoso, tão bom quanto o S24 Ultra. O AnTuTu Benchmark, para você ter uma noção, olhando aqui rapidamente, olha a diferença de pontuação que nós temos. É pouquíssima diferença. Olhando aqui, 1,5 milhão de pontos praticamente em cada um. Se a gente abrir aqui, a gente consegue ver que a maior diferença é na memória, onde o S23 ele consegue entregar uma velocidade maior, mas no processamento GPU, o S24 ainda tem uma certa vantagem. Então ali é um ponto que eu gostei muito do S24, viu? Eles melhoraram demais. Só que aí tem um ponto que você tem que se atentar se você for escolher o S23 ainda. Ele tem duas versões. A versão com 128 GB, ela tem a memória UFS 3.1, não é a UFS 4.0 mais rápida que já vem no S24, tá? Então se você for comparar os dois, a gente está comparando aqui as duas versões com o UFS 4.0. Se você comprar a versão com 128 GB, a velocidade da memória vai ser um pouquinho menor, isso pode impactar na hora de abrir alguns jogos e alguns aplicativos mais pesados. Mas no uso do dia a dia você não vai sentir diferença. Mas se possível, pegue a versão com o 256, que vai te entregar uma longevidade maior. E já falando em longevidade, nós temos uma nova política de atualização no S24. A Samsung agora está prometendo até 7 anos de atualização do Android e 7 anos de segurança. Então esse carinha aqui vai atualizar até 2031. Então ali, para quem falava que somente o iPhone atualizava, o S24 está bem melhor nesse quesito, enquanto a Samsung entregava 5 anos de atualização no S23 e agora o S23 ele vai atualizar até 2028, tá? Em segurança. Em Android ele vai ser atualizado até 2026, então ele tem 2 anos de atualização ainda do Android e de segurança ainda conta com 4 anos. Outra coisa que você deve estar se perguntando é em relação à tecnologia de inteligência artificial, né? A Samsung ela lançou a inteligência artificial no S24, mas agora ela trouxe em atualizações para o S23. Isso é um ponto muito bom e tira um pouco aquela desvantagem, né, que o S23 tinha em relação a essa tecnologia. Mas chega de falar um pouco disso, vamos falar sobre as câmeras agora. Pessoal, então estamos agora aqui na parte externa com o Galaxy S23, desse lado aqui, e o S24 para a gente fazer um teste rápido entre as câmeras. Aqui eu estou gravando em 4K a 30 frames por segundo, então ali os dois estão setados de forma automática. E o microfone também vocês vão conseguir acompanhar diretamente ali dos smartphones, tá? Eu estou numa distância aqui de 1,5 braço aí entre vocês e o smartphone e eu aqui.
Então, basicamente, a qualidade que nós temos na câmera principal traseira é essa que vocês estão acompanhando. Depois, a câmera ultra-wide e também a telefoto em vídeo, a gente vai fazer andando, mas aqui é fixo para a gente testar a qualidade máxima de gravação aqui que eles têm. Eles gravam em 8K, mas aqui eu não acho que seja um teste pertinente de se fazer, porque a maioria das pessoas hoje ainda utilizam 4K. Mas aí a gente consegue ver um pouquinho da nitidez, tá? Eu vou tirar aqui um pouquinho. Olha a nitidez do S23 e olha a nitidez do S24, tá? Para vocês terem uma noção da qualidade da imagem dos dois. Então a qualidade da câmera traseira principal no modo automático é essa aí. Agora testando o modo retrato dos dois, eu habilitei 4K 30 em ambos os celulares e a gente está com o vídeo retrato funcionando. Então ali o S23, para vocês terem uma ideia de como que tá a qualidade, e o S24 para vocês terem uma ideia de como que tá a qualidade. Eu utilizo o S23 como celular pessoal e eu gosto muito desse modo de vídeo retrato porque ele tem um desfoque bem natural aqui na parte de trás e eu acho até melhor que dos iPhones. Agora, comparando ao S24, melhorou ou tá a mesma coisa? Ou piorou também, né? Às vezes acontece de ter um upgrade de uma geração e diminuir a qualidade de algumas coisas. E agora eu mudei a posição aqui pra gente ter uma noção de como que ele se sai quando a gente tem bastante luz, tá? Ali eu tava na sombra com a luz externa aqui para dar uma olhada no HDR e essa é a qualidade. O sol tá bem aqui atrás, então deve estar tendo uma boa iluminação aí comigo. E olha aí a nitidez, o recorte dos dois aparelhos, para vocês terem uma noção. Vou colocar minha mão aqui na frente, ó, para vocês verem como fica. E agora vamos ver também essa função na câmera frontal. Agora com a mesma funcionalidade na câmera frontal, essa é a qualidade dos dois, tá? O meu suporte tá dando bem na frente aqui do meu rosto, então eu não tô conseguindo ver a qualidade dos dois. Mas a nitidez aí vocês já conseguem acompanhar diretamente aí dos smartphones. E olha aí a qualidade de recorte, para vocês terem uma ideia. Aparentemente tá bem parecido. Parece que o S23 está um pouquinho mais amarelado a imagem, enquanto no S24 tá um pouquinho mais pro neutro, né? Mais branco em questão de tonalidade. Mas a tonalidade é algo que a gente muda depois dentro do software de edição, se você quiser. Então não é algo que é melhor que o outro nesse quesito, tá? Mas a qualidade da câmera frontal é essa aí para vocês darem uma olhada. E agora vamos pro teste andando aqui pra gente dar uma olhada na qualidade da câmera frontal primeiro. Depois a gente vai pra câmera traseira, que aí a traseira tem várias lentes, a gente vai comparar tudo. Essa é a qualidade. Pelo que eu tô olhando aqui na tela, o S23 ele tá com um brilho um pouco menor. Não sei se ele esquentou muito, se ele tá ali superaquecendo, mas está com um brilho levemente menor aqui. E eu consigo ver um pouco melhor no S24. Mas a qualidade da imagem aí, os dois estão gravando em 4K. A gente consegue ver ali como está o HDR, como que tá funcionando ali, ó. Bem legal, né? Os dois devem ter uma qualidade muito parecida. Para a gente ver a diferença mesmo, acho que só colocando no computador. Mas vocês que estão olhando aí, eu tô gravando deitado para ir alternando em tela cheia, para vocês poderem ver na qualidade máxima. Isso daqui é bem legal, vocês conseguem acompanhar o máximo de qualidade, melhor do que eu colocar de pezinho um do lado do outro, que aí vocês acabam não conseguindo ver toda a qualidade do celular, tá? Então, qualidade da câmera frontal tá aí para vocês, HDR, tudo mais. Agora na câmera traseira, a gente tem várias lentes pra gente testar, né? Então vamos começar com a câmera principal andando aqui pra gente ver a estabilização, tá? Ó, olha ali o suportinho ali, ó, a sombra do suporte ali no chão. Então, para vocês terem ideia, que a gente está no mesmo suporte e a estabilização, a gente já consegue ter uma noção exata de qual é melhor, tá? Olhando aqui, eu vou pegar uma plantinha aqui no chão. Essa aqui eu gosto de usar para mostrar a nitidez, ó. Essa plantinha aqui, ó, é legal. Aí já puxa, tem uma aranha embaixo, né? Não duvido. Olha a zoia ali, ó. Então ali, ó, vamos ver a nitidez, olha aí. Nas duas lentes, vocês conseguem acompanhar aí a nitidez de ambos os aparelhos. E olha isso daí. Parece que o S23 tem uma nitidez melhor um pouquinho, mas pode ser coisa da tela. Posso estar ficando louco. É, posso. O brilho do S23 voltou ao normal. Agora tá igual os dois, não sei porquê. Mas aí, a qualidade da nitidez está aí. Agora, eu vou dar um zoom aqui na Zoe em 3x nos dois, pra gente acompanhar e ver qual que tem a qualidade melhor, olha aí. Zoe, vem aqui. Você quer, ó? Você quer? Então vem cá pegar. Vem. Coitadinha. Você vai querer comer a folhinha?
Hein? 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 Você quer comer a folhinha? Você quer a folhinha? Então senta. Senta. Ela sentou. Olha aí a nitidez, galera. Que bonito. Então, pode pegar. Agora vamos para a câmera ultra-wide aqui, ó. Tudo dentro da gravação. Essa daqui é a câmera ultra-wide. E vamos dar uma olhadinha agora na estabilização. Olhando aí, o sol tá aqui em cima, ó. Um sol para cada um aqui hoje. Tá bem quente. E agora o negócio inverteu aqui, viu? A tela do S24 que tá mais escura e o S23 mais claro. Então ele pode ter invertido a questão de temperatura, né? Mas também eu tava usando o Android alto no S23. Pode ser que ele tava esquentando por causa disso. Vem cá, Zoe. Tem caminhão aí. Ali, ó. Vamos ver aquela plaquinha ali, ó. Qual que fica melhor em 3 vezes de zoom, ó. 3 vezes no S23. 3 vezes aqui no S24, ó. Então tá aí, ó, as duas gravando em 3x. E olha a diferença de qualidade. Vocês conseguem ver aí, né, como que tá as duas. Agora eu vou voltar para ultra-wide pra gente fazer um outro teste. Vai que você quer se gravar aí, fazer um daily vlog na câmera ultra-wide, ó. Essa é a qualidade dos dois, para você ter uma noção. E eu acredito que a qualidade não vai ter uma diferença absurda não, né? Hoje em dia os topos de linhas não estão tendo uma diferença muito grande. Mas a gente tem diferença no chipset Snapdragon ou Exynos. Então ali pode ser que mude um pouquinho em relação a isso, né? O HDR, a fluidez e a temperatura durante as gravações. Mas no geral, a qualidade das gravações dos dois celulares tá aí para vocês conferirem. E como vocês viram aí as gravações, fala a verdade. Qual que tá melhor? Já manda aí nos comentários qual que você achou que tá melhor nas gravações. A gente sabe que os dois são topos de linha, então a diferença não é tão grande assim. Mas eu acho que você gostou de mais de um do que do outro, né? Então já manda aí na descrição não, nos comentários qual que você gostou. E se quiser comprar qualquer um dos dois, vai ter link na descrição para você comprar o seu ainda hoje, tá? Depois dá uma olhada aí, o preço tá bem interessante, principalmente do S23, se você achou que a diferença é pouca, beleza? Outra coisa, antes de eu te mostrar as fotografias dos dois, olha aqui nas câmeras, dá uma olhada nisso. O S23 e o S24 tem diferença nas funcionalidades da câmera. Olha que interessante. O S24 perdeu alguns recursos, tá? Se você reparar bem, o Super Slow Motion que a gente tem no S23 não está presente mais no S24. A câmera lenta ainda existe, time-lapse também, mas nós não temos a visão do diretor, onde o S24 removeram essa funcionalidade e adicionaram a gravação dupla. Então ali a visão do diretor, basicamente você consegue gravar em todas as câmeras ao mesmo tempo. Então ali quando eu iniciasse uma gravação, ó, eu consigo alternar dentro da gravação automaticamente. E se eu quiser inverter aqui, ó, eu consigo também. Como eu não lembro, mas eu consigo. Eu consigo aumentar a tela, eu consigo diminuir e eu consigo inverter a tela. Então eu conseguiria utilizar basicamente todas as câmeras ao mesmo tempo e vir alternando. É como se fosse uma câmera dupla ao mesmo tempo. E aí no S24 a gente tem essa funcionalidade de câmera dupla, mas a gente não consegue alternar entre as lentes, tá? Então ali ele como se fosse a visão do diretor um pouco mais limitada. E aí basicamente se eu quiser pausar e trocar a lente, eu consigo. Aí eu escolho até duas lentes que eu posso utilizar ao mesmo tempo. Então a gente teve uma leve capada aqui no S24, eu não sei o motivo, mas a gente percebe que nós não temos mais a visão do diretor. Não sei se o pessoal não estava utilizando muito, se a Samsung viu que era melhor retirar, não sei. Mas basicamente os dois são excepcionais nas câmeras e nós temos funcionalidades de aparelhos muito tops aqui, ó. Tanto a versão vídeo profissional, que você consegue controlar tudo dentro do aparelho, é uma das coisas que eu mais gosto em celulares topos de linha. Você consegue controlar velocidade do obturador, velocidade de o ISO, velocidade de resposta, tudo, e até o microfone quando você utiliza um USB-C, tá? Agora, falando das fotografias, eu deixo aí com vocês o comparativo das fotos e já manda aí nos comentários qual que tá melhor na sua opinião. Na minha opinião, os dois são muito bons nas fotografias, tá? É até difícil escolher um celular melhor nesse quesito. Um ponto que eu tenho que ressaltar aqui é que a câmera frontal do S23 ela tem uma nitidez levemente melhor aqui na câmera frontal, que foi algo que eu percebi e não sei se vocês concordam comigo. Mas já comenta aí embaixo o que você achou e será que vale a pena pagar todo o valor a mais que está pedindo aqui no S24 se o S23 entrega muitas coisas que o S24 tem? Eu quero que você manda aí a sua opinião, deixe seu like e até o próximo vídeo.